Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos mais um podcast Felizes os que ouvem a palavra de Deus. Hoje, se você está assistindo no YouTube, você vai ver que o ambiente aqui atrás de mim está diferente, mas o conteúdo continua o mesmo, o Evangelho do domingo. Hoje nós estamos no quinto domingo do tempo comum. A gente vai continuar com Marcos, abraçados com ele estamos e abraçados continuaremos. E nós temos três temas principais aqui no nosso evangelho. Esperamos que a gente consiga cobrir tudo, senão, pelo menos você vai ter conteúdo para você rezar. Lembrando que também, como nós já dissemos, o quinto domingo, evangelho de hoje, nós já meditamos durante a semana, a primeira semana do tempo comum. Foi do dia 10 de janeiro, na quarta-feira. Se você quiser também algum subsídio a mais, eu já propus também nessa quarta-feira da primeira semana do tempo comum lá. Você pode voltar no nosso arquivo aí, tanto do YouTube como no Instagram. Isso. E eu vou tentar colocar na descrição, no YouTube e no podcast, né, na descrição do episódio do podcast, o link para esse dia, porque aí você vai ter mais coisa para meditar. A gente não vai se repetir também, né? Mas vamos lá. Vou ler. Sim, o Telegram, né? Você tá também, a gente Assim, está botando lá no Telegram, então Telegram, Instagram, YouTube, Spotify, algumas outras redes aí, né? onde você escuta podcast, onde você tiver agregador de podcast, ele está funcionando. Da Amazon, Spotify, Apple Podcast, está em todo canto. Então, vamos ler o Evangelho. Vamos lá. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos a outros lugares, a aldeias da redondeza. Devo pregar ali, também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. Então, Então, dividido em três partes aí o evangelho, né? Eu acho que a gente não vai conseguir abarcar tudo aí, né? Primeira parte aí da cura da sogra e o serviço da sogra lá a todos, a Jesus e os seus discípulos. Depois, a cidade toda se aglomera lá na porta lá da casa e Jesus cura muitos, expulsa os demônios e depois, de madrugada, já sai para rezar e depois as pessoas, Pedro, né, o Simão lá vai procurar e diz, todos estão te procurando. Aí Jesus diz, foi para isso que eu vim. E aí eu vim, na tradução da Jerusalém, da Tebe, diz, foi para isso que eu saí. São os detalhes aí das traduções litúrgicas e das Bíblias que a gente tem, né? Mas a gente pode comentar isso aí. Não sei se você quer começar por isso aí pelo fim ou quer começar pelo começo. não vou começar pelo começo, que da outra vez a gente já começou pelo fim e não terminou. Mas vamos. Jesus saiu da sinagoga. Primeira linha aí saiu da sinagoga onde é que ele estava, né? Domingo passado a gente estava falando que Jesus expulsou o demônio daquele homem que estava na sinagoga. E aí terminou a sessão lá da explicação da palavra, Jesus sai da sinagoga e a casa devia ser bem pertinho, né? Porque eles não podiam andar muito lá, porque E era o Cafarnaum sábado. também não era, assim, uma cidade gigante, É, né? mas as ruínas hoje, né? Lá da cidade de Cafarnaum, mostra o local onde era a sinagoga e mostra a casa de Pedro também, bem pertinho lá. Bem pertinho, né? Só passos Vizinho mesmo, assim. praticamente, né? Aí
Então, Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão. E Simão. Só que aí a casa era de Simão com Simão e a André. esposa dele, a sogra com a família. Provavelmente a sogra era viúva. E André também. Pelo menos uma casa grande, Era uma né? Que casa de dava muitas famílias, de muita gente, né? É, Se bem que é muito comum também, até hoje no Oriente, ter uma multigeracional, né? Muitas gerações na mesma casa. Não é algo é. surpreendente. Mas uma coisa que as pessoas, assim, às vezes se surpreendem é dizer o nosso primeiro papa tinha sogra, né? Ou seja, tinha mulher. O que é Paulo também fala disso lá em, eu acho que é Gálatas, que ele disse, eu não tenho o direito de levar uma mulher cristã, assim como Cefas e outros, né, apóstolos, então provavelmente Pedro também deve ter levado a mulher dele levado a mulher dele nas para jornadas pregar para junto, né? Roma e para outros lugares, né? Sim. Não fala dos filhos dele, né? Mas que Pedro tinha a mulher e que era casado, a gente sabe, daqui está aqui a sogra de Pedro, né? Inclusive nós que deixamos mulher e filhos e terras por ti, Senhor, né? Também, pois é. Então, isso é uma coisa assim, hoje a gente é muito, especialmente na igreja do Ocidente, as pessoas perderam um pouco a dimensão dessa questão do celibato, e o que acontece, muitas pessoas verem os diáconos casados e acharem que é menos clérigo do que os padres, né? Ou que os padres de rito oriental, né? Graças a Deus, assim, eu conheço bastante, né? A gente acompanha, inclusive o nome primeiro da ajuda à igreja que sofre era a ajuda aos padres do leste, né? Então, ou seja, os ortodoxos e tudo mais. Outro dia nós recebemos a visita aqui de um padre que é ucraniano, e aí mostrou a foto da mulher e dos filhos dele. Mas os padres casados, eles não se tornam bispos, né? Parece Não. que na Igreja Oriental só os bispos são celibatários, né? Exatamente, os bispos são todos celibatários. Só os celibatários são sagrados bispos, né? Tem um terceiro grau da ordem. Sim. Mas, enfim, é uma coisa que assim, acho que é um comentário interessante a gente perceber isso, especialmente porque agora está se crescendo cada vez mais, especialmente no Brasil, os diáconos, né? E os diáconos, a maioria são casados. Os diáconos permanentes, né? Porque tem os diáconos diáconos permanentes, transitórios que são ordenados depois aos seminaristas que recebem primeiro o diaconato para depois o presbiterato, né? Mas, Normalmente 1 ano, dependendo da diocese, ou menos. 1 ano ou 6 meses. Mas é engraçado isso também, porque os diáconos surgiram antes dos padres, né? Sim. Na igreja, primeiro houveram os diáconos, para depois haver os padres. Então, a vocação diaconal. Não, os padres. Porque Presbíteros, os era, bispos. né, os Não, começou com os anciãos. bispos. Começou com os bispos. Começou com os bispos. Os padres surgiram para ajudar os bispos na Episcopos, missão. depois presbiterói, depois os diaconais, ou primeiro os episcopos, depois os diáconos, depois os presbíteros. Depois os presbíteros, né? Mas a primeira ordem que surgiu foi dos bispos, evidentemente, porque Jesus são os ordenou. apóstolos, né? Ele ordenou os apóstolos que eram os bispos, né? E depois foram os diáconos, e depois aí é que vieram os padres. Para que eles ficassem mais com a palavra, né? E logo Atos lá fala a instituição dos 7 diáconos lá, né? Não é justo que a gente seja tirado da oração e da palavra. Exatamente. Enfim, mas fecha parênteses aqui, falando, só entrei no detalhe do celibato aqui dos padres, porque enfim, é algo que a gente pode também se acostumar ou não. Mas voltando, sabe o que eu lembro sempre que eu lembro dessa passagem? Eu lembro de Marta, porque a sogra de Pedro, imediatamente se levantou e pôs-se a servi-los. Né? E Marta imediatamente também estava. Não sei se ela estava aqui por perto, né? Porque Marta de Betânia, lá perto de Jerusalém, mas inclusive no Chosen, tá, eles fazem como se Marta, Maria e Lázaro fossem de Nazaré e estavam morando em Betânia, mas assim, a impressão que dá no Chosen é que eles são de Nazaré, porque conhecem Jesus da infância, não sei o quê, brincaram junto quando era criança, enfim.
Tinham duas Mas casas, aqui, digamos, né? Porque é, provavelmente São José talvez tivesse as duas casas, lá em Nazaré e depois lá em Belém, quando ele foi, passou um hum, tempo lá, né? A é, família, então, é, como você diz, a família é um agrupamento maior do que aquele pai, mãe, filho, né? Sempre hoje a junta gente, as gerações, o núcleo é bem maior. é bem maior. Então, Mas assim, então a sogra estava com febre. Aqui no Evangelho de Marcos, ele não disse se a febre era alta. Lá em Lucas, eu fui olhar e a sogra estava com febre alta. hum, Ele não tinha um termômetro naquele tempo, né? Tinha que ser com a você bota mãozinha aqui a mão, tá assim, quente, bota a mão, tá quente, tá com febre, né? E também não diz a gravidade da doença, né? Tem um outro episódio lá, quando Jesus, lá no Evangelho de João, que Jesus cura o filho do funcionário, ele estava uhum, com febre também, e a febre o deixou na hora que Jesus disse: o teu filho vive. É porque sim, a febre era uma doença que poderia ser muito grave, né? Muito, assim, talvez até é, causasse morte, né? A é, febre assim, hoje em dia a gente sabe que a febre é é um um sintoma. sintoma de uma doença que, né, quem está com garganta inflamada, sei lá, com É, alguma coisa, causa febre, né? Pneumonia e outras coisas, né? Então a sim, febre é uma consequência da enfermidade que causa aquela febre, né? Mas a sogra estava com febre e Jesus pega pela mão aí, né? é, Segurou, esse segurou também, e esse levantar e também tem toda uma conotação aí, no sim, grego lá, que Jesus sim, faz com que uma ressurreição, né? Jesus levanta, né? sim. O É, levantar, é, e outra, né, a filha de Lázaro, de Jairo também, assim, ele, menina, levanta, menina né? levanta, exatamente, O segurou pela levantar mão, até, né? Jesus segura a menina lá pela mão, como aqui também com a sogra de Pedro, né? Jesus segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Né? um sinal claro de ressurreição, né? A ressurreição é, 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 em muitas línguas se traduz por levantar-se, né? Em alemão é assim, em inglês é assim, em várias línguas ressuscitar-se é traduzido literalmente com a mesma palavra de levantar-se, né? Então, É. Então, enfim, aqui também, né? Jesus toma pela mão e levanta a mulher e ela começa a servi-los, né? Aí começou a servi-los logo em seguida, aí na mesma verso, né? No mesmo versículo. Febre uhum, desapareceu e começou a servi-los. isso. E aí, E depois do pôr do sol, aí, depois do isso pôr aí do eu lembro sol, o pôr do sol é porque o sábado, né? Jesus estava ainda no início do sábado na sinagoga, sai da sinagoga, vai para casa. Aí, quando chega o fim do sábado, que é o entardecer, e aí a cidade toda reuniu na frente da casa, né? Porque não que podiam agora já carregar não o era mais doente, sábado, então agora pode se né? levantar, carrega o doente. Carrega o doente e caminha mais do que os tantos passos que podia no sábado, né? Então, Uhum. agora, por que que a cidade toda foi para frente da casa, né? Como é que se deu que Jesus começou a pregar ali naquela sinagoga e, de repente, a cidade toda estava lá, né? Aí a minha teoria, que não está aqui no Evangelho, é porque o homem que O tinha que sido foi endemoniado. expulso saiu também da casa, saiu da sinagoga e espalhou a notícia. Olha, E quem estava na sinagoga quando voltou para casa contou a história. Aí, a cidade toda soube da história. Eu digo: "Eita, tem um galileu ali que está, um nazareno ali que o está Nazareno ali que tá. que fez ali expulsou um demônio e aí quem tinha demônio também levou os doentes Opa. e os demônios lá para frente da casa do Simão lá Tipo assim, se ele expulsou um, ele vai expulsar mais. Bora todo mundo. vamos todo mundo, né? Então aí a cidade inteira se reuniu na frente. O poder de um testemunho, né? Ou de Sim. vários, né? Quantas Sim. pessoas testemunharam de que Jesus tinha curado, tinha libertado aquele homem, né? E aí o Uhum. poder, né? Dizendo que uma andorinha só não faz verão. No caso aqui, É. ou Daqui se a. foi uma, mais fez, né? Chamou a cidade toda para frente da casa de Simão. Não, e é isso, assim. Eu me lembro agora, você falando, eu me lembrei do reino dos céus, é como um grão, como um fermento na massa. Você bota só um pouquinho de fermento, mas
se espalha, né? Foi um endemoniado foi curado, só precisou de um para todo mundo mais. Opa, peraí, que eu quero também, assim, eu também quero disso, né? É um sal que se espalha e dá gosto na comida toda, né? Na comida toda, né? Do Então, mesmo a jeito, cidade toda se reuniu e Jesus cura muitas pessoas e expulsa muitos demônios, né? No episódio lá do dia 4 de janeiro, eu escolhi esse versículo aí. Jesus expulsou muitos demônios, né? Jesus já tinha expulsado um demônio do homem que estava na sinagoga e agora na casa lá também Jesus expulsa muitos expulsando, mas demônios, a né? luta contra o mal, né? Da missão de Jesus. Exatamente, né? Jesus veio para destruir o poder das trevas aí, destruir, né, o pecado, claro, né? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas é a realidade do maligno, né? Que quer nos afastar de Deus e que Jesus vem para combater. Nos outros evangelhos, Mateus e Lucas, os três sinóticos aí, não tem claramente essa situação aqui que tem no Evangelho de Marcos. Logo na primeira aí, Jesus vai marcar o seu território, né? Vai Marcos, delimitar aqui. Marcos sendo Marcos. Vai marcando ali, olha, aqui, cala-te e sai dele, né? Então, Jesus mandou o homem se calar, mandou o espírito se calar, né? O Não mandou o espírito se homem, né? cala. Uhum. Tá, falar do Mas, segredo messiânico que a gente já falando aí uns 2 ou 3 domingos aí sobre esse segredo, que eu acho que não vai dar para a gente falar aqui também de novo hoje, não. não, mas a gente vê nessa primeira metade aqui que a gente já viu desse evangelho de hoje, vários sinais, né? Sinais muito concretos do levanta-se, né? Jesus claramente fazendo ali com a sogra de Pedro a ressurreição. Jesus aqui expulsando os demônios, claramente também referência à ressurreição, onde ele vai vencer finalmente os demônios. Lembra de novo, como a gente tinha falado, de não dar conversa ao demônio, de dizer assim, cala-te, né? Não deixar, Cala-te. que é o oposto do que Eva fez lá atrás. Então Jesus está sendo de novo a, a antítese da condenação, ele é a salvação. A autoridade, Jesus que fala com autoridade, que ensina com autoridade, que é do domingo passado. Jesus aqui também exerce a autoridade sobre a doença, né? Sobre os demônios, né? E aí, com tudo isso aí, já são sinais da messianidade, né? O Jesus como Filho de Deus que veio, né? Mas todo o evangelho ele vai ser essa revelação que vai se dar lá na cruz, lá depois com o pagão, lá o centurião, né? Verdadeiramente, esse era o Filho Verdadeiramente, de Deus. esse era o Filho de Deus. Mas isso aí é cenas para os próximos capítulos É, aí. nós Evangelho estamos de no Marcos primeiro tem um capítulo fim. ainda. Pois é, o Agora, Evangelho. aqui é a frase que, para mim, eu acho que, assim, lógico, tem toda uma referência, né, até o meu canal Vida de Oração e tudo mais, mas de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Deixa eu repetir isso bem devagarzinho. Jesus se Uhum. levantou e foi rezar. Aí tem uns alecrim dourados na internet que dizem, eu não preciso rezar todo dia. Jesus, depois de ter partido, curado gente, ficando acordado, depois de um dia super cansativo para Jesus, que foi aquele sábado passado, a gente tem acompanhado aqui, foi que Jesus fez, se levantou e foi rezar. Aí o alecrim dourado lá da internet diz, para que passar uma hora rezando? Se você acha que você não precisa, tudo bem, mas Jesus precisava, então... Inclusive, assim, a gente não sabe assim, a hora que Jesus foi se deitar, foi dormir, É, porque foi no depois do pôr do entardecer a sol. cidade, o pôr do sol ficou ali, depois Jesus ainda foi jantar comer a É, ceia, né? Depois tinha a cidade toda que estava na frente da casa dele lá e curando muitos demônios, sei lá, 9, 10 horas da noite, e pelo aí de menos. madrugada, sei lá, né? Jesus ainda foi falar com o povo da casa e quando foi se deitar, quando saiu umas 3 horas da madrugada, Jesus já estava longe, né? Já estava Já foi longe, já até porque estava todo mundo procurando. Quando acordou, o pessoal deu conta que acordou, Jesus não está em canto nenhum para ser achado, né?
E aí que Simão vai lá procurar. Todos te procuram. Procuram por quê, Pedro? Né? Que estão procurando Jesus para quê agora, né? Aí é a busca da oração. Por que é que você vai atrás de Jesus? Qual é o Para motivo? quê, né? Uhum. Então, é essa motivação também, que a gente tem a nossa oração, né? Claro que é busca sempre de Deus na oração, mas na oração é a Santa Teresinha que diz que Deus nos revela quem nós somos, né? Nós rezamos para nos conhecermos, é o Teresa d'Ávila autoconhecimento. faz isso. Teresa Teresa d'Ávila. d'Ávila, né? É. Então, a gente vai buscar Deus, mas vai nos encontrar com nós mesmos, conosco, né? E saber que Deus nos conhece mais do que nós mesmos e vai nos revelar quem nós somos, né? Na É, oração, é, né? é um encontro de dois que se buscam. Isso é o catecismo da Igreja Católica que vai falar. Antes da gente nos buscar, é Deus que nos busca. Então, a oração é uma resposta a essa busca de Deus por nós. E... Mas, assim, eu fico pensando, é porque os discípulos acordaram. Assim. Imagina, assim, na cabeça dos discípulos, que aqui eles estão seguindo Jesus há pouco tempo, né? Assim, não sabem ainda direito. Então, ainda não professaram a fé ainda, já acreditam, evidentemente, que Jesus é o Messias, isso eu acho que eu não tenho a menor dúvida, porque seguiam Jesus. Mas vai, Jesus expulsa um demônio, depois cura muita gente, cura a sogra de Pedro, me coloca no lugar do Pedro. De repente, acorda de manhã, sumiu o homem. E agora, o que foi que aconteceu? Voltou para o céu? Cadê ele? Foi Deve ter dado. arrebatado, né? Tá Foi aí. arrebatado por Elias, subiu ao céu. E agora nós Subiu. vamos ficar como aqui? Eu Cadê imagino o assim, homem? exatamente, cadê o E homem? como é que ele foi lá no deserto encontrar Jesus, né? Foi o Espírito que ganhou, que Foi. Espírito Santo que o conduziu para encontrar Jesus, porque se Jesus tivesse ido para um lugar mesmo bem longe, afastado, não teria sido encontrado, né? Jesus se deixou encontrar também, né? É Também. aquela história, né? Porque antes de nós buscarmos, era É Jesus que Deus se que se deixa deixa encontrar, encontrar. né? É Deus que nos cria capazes de Deus. Aí voltei para o catecismo. Primeiro parágrafo do É, catecismo. Nós somos é, capazes de Deus. somos Que capazes de Deus. Deus foram Então, Pedro encontrou, mas Jesus que se deixou encontrar, porque se não quisesse, Jesus era longe, né? E Pedro sendo Pedro também, que Pedro fala tudo que está na cabeça dele, né? Ele, né? Eu acho que ele deve ter falado muito mais coisa aqui que Marcos não colocou. Mas todos estão te procurando. E vai dizer assim, rapaz, não é só a gente não, mas tá todo mundo aqui lhe procurando. A cidade inteira devia estar procurando Jesus também, não é verdade? Exatamente, as aldeias. E Jesus disse: não, mas vamos para outras cidades, né? Vamos aos outros lugares e aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E aí a gente entra aí no vir ou no sair do Em grego é evangelho. sair, viu? Em grego é sair. Essa aí, né? Pois é, a tradução litúrgica é que colocou, foi para isso que eu vim. Jesus é o enviado de Deus, com certeza, né? Isso aí o Evangelho de João fala também. Mas a tradução aqui litúrgica parece que não é bem seguindo o original grego, né? Que é o sair. Tanto a Tebe como a Jerusalém diz que foi para isso que eu saí. Saí da onde? Saí de Cafarnaum, saí do Pai também, né? Também nesse sentido, né? Jesus é o enviado. Né? Foi para isso que eu fui enviado. Eu acho que é Lucas que diz que Jesus foi para isso que eu fui enviado nessa perícope aí também. Então, Jesus foi enviado por Deus para evangelizar, para anunciar o evangelho, né? Que ele diz aí, né? Vamos aos outros lugares e aldeias que também devo pregar ali. Jesus, o primeiro objetivo de Jesus é pregar, é anunciar o evangelho, é boa nova, né? A conversão também, que Jesus começa lá o Evangelho, né? Convertei-vos e crede no Evangelho, né? Eu creio no Evangelho. A tradução em inglês aqui do Exarchoromai é I came forth, né? Eu me Eu vim, apresentei, eu vim, eu eu vim. saí, é porque o ex é sempre o sentido de sair, esse movimento no grego ex é sempre para fora. Por isso que a tradução sair eu acho mais apropriada mesmo.
mas em inglês a tradução que ele pegaram do grego foi came forth, né? É. I came forth, eu saí. Enfim, é, é por isso que Então, né, Jesus veio. tem muitos pontos aí para rezar nesse dia de hoje, nesse domingo, né? Porque, como a gente já viu aí, né, desde o começo aí, o Jesus que saiu da sinagoga e termina aqui com Jesus que sai para as outras cidades para evangelizar, né? Jesus Uhum, saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão, e agora, no fim do evangelho, Jesus que sai também daquele local que ele estava, rezando também, mas sai de Cafarnaum e vai para as outras aldeias ali da redondeza, né? uhum. Aí a missão de Jesus também saindo, Sempre em evangelizando saída. também. É. Que já diria o Papa Francisco, né? Nós somos uma igreja em saída. Igreja em saída também, né? É muito importante também essa saída, né? Para evangelizar. A gente não ficar só para dentro, mas para fora, né? Uhum, Para as periferias, como o Papa Francisco também fala, né? As periferias existenciais e as periferias também físicas das cidades e também dos lugares onde normalmente a igreja ficava parada esperando que as pessoas viessem, né? uhum. Fossem para a igreja, mas agora a igreja tem que ser igreja em saída, né? Essa expressão, na verdade, é de Bento XVI, né? O Papa Francisco, ele só deu uma... Aproveitou. ele só, assim, mas a igreja em saída, eu lembro de Bento XVI falando, e aí o Papa Francisco está só, assim, trazendo mais à tona do que o Bento falou, mas, enfim, o próprio Papa fala que nós existimos, né, isso aí o Bento XVI, nós existimos para anunciar Jesus ao mundo, que não é uma ideia, mas uma pessoa viva. Aí João Paulo II também que fala, né? Não tenham medo, abrir as portas a Abrir as Cristo, né? portas. Logo no início do pontificado lá, né? Escancarai, Escancarai, né? Não tenham medo. espalancar-te. É. Então, é a continuidade, a beleza da igreja, como né, Deus que vai falando, o Espírito que vai movendo também os Tem, seus... tem um outro momento que o Papa faz isso, né? Abrir, escancarai as portas para Cristo, e aí o secretário vira. Santo Padre, você não quer usar alguma outra palavra? Não, não, eu queria falar escancarai mesmo, vai continuar escancarai. É mesmo, não sabia desse detalhe. Oi, tem uma hora que ele está Secretário. fazendo. O secretário diz: Santo Padre, você não quer escolher uma outra palavra? Não, João Paulo II dominava o suficiente o italiano para saber o que ele estava falando. Né? Mas ele diz isso, escancarar, eu quero as portas escancaradas. Esse Papa Lontano, né, que ele diz, né, o que É. veio de longe, né, os bispos cardeais escolheram um bispo de Lontano que veio de longe aqui, se eu não souber o italiano, me corrijam. Vocês me corrigirão. Inclusive, ele fala errado, sabe isso? Não sabia Ele também diz, não. vocês vão me corrigir, ele diz errado, ele usa o verbo errado Aí é no italiano, do italiano. não Coitado. sabia. Se coloca na situação do homem. Polonês, ele foi o único que comprou a passagem de volta. Né? Não sabia não. Ele comprou a Já passagem de tinha ida a e volta, volta. Ele não comprou. sabia que ele disse, né, eu Ele não tinha vou ser certeza que ele ia escolhido. ser Papa. Ele tinha comprado a passagem de volta já para Polônia, ele comprou ida e a volta. Acho, tipo assim, eu vou, passo uma semana lá em Roma, depois eu volto. E Tem aí, muita coisa quando para chega. fazer aqui. E aí quando ele foi eleito, coitado, devia estar super nervoso. E aí, na hora, ele falou: vocês me corrigiram. Mas aí ele usou o verbo italiano errado. Eu não sei porque eu não falo tão bem assim italiano, eu entendo o suficiente. Mas acho que foi o padre Silvio Scopel que falou isso. Assim, não, essa me corrigirete que ele falou não é bem assim que ele Não é deveria ter bem dito. é, Mas o que torna ainda mais o ponto dele pequeno. os nossos parentes aí do Evangelho de hoje aí, mas eu acho que Enfim, ajuda aí, enfim, ilustra, né, o nosso comentário aí também, né? Eu acho que a gente não pode ficar apenas no Evangelho em si, mas essas ligações que surgem durante o nosso comentário, eu acho que também deve ajudar os nossos ouvintes aí. enquece também, se Deus quiser. Pois vamos entregar, então, Então, muita coisa para esse domingo. rezar e Tem esses muita coisa. pontos aí a gente, né,
chegando aí a meia hora do nosso podcast, a nossa meta. Claro que a gente não cobre tudo, né? Mas você tem já planos aí para você rezar nesse dia de hoje, nesse domingo, nesse quinto domingo aí. É importante que, ao participar da Santa Missa, a escuta do podcast não substitui, né? Claro Pelo que, amor de Deus, meu povo. pelo amor de Deus, né? Assista lá e comente aí no nosso podcast se você puder alguma coisa que tenha lhe ajudado nesse dia de hoje para a sua Lexio, né? Para a sua meditação com a palavra de Deus. Nós queremos os seus comentários. Nós vamos... Ou então o joinha, o like, né? o like, pelo menos. por favor. Se você assistiu até agora é porque você gostou. Vamos lá, aperta aí no joinha aqui, aperta no coraçãozinho, porque realmente, se você assistiu até agora é porque você gostou. Então, por favor, não se esqueça de deixar Não o seu saia like. sem Não dar o seu saia. like aí. E eu quero pedir para todo mundo que assistiu até agora para deixar um comentário. Ou você escreve assistir até o final, ou então você escreve... O que a gente pode pedir para ele escrever? Vou fazer uma pergunta sobre o evangelho de hoje aqui, que as pessoas podem ter. Pronto, comente uma coisa que você não sabia que você aprendeu hoje. Pronto, tá aí, é uma boa. Pronto, boa ideia. Boa Comente, sugestão. O comente que uma você coisa que você aprendeu aprendeu. de novo no Evangelho de hoje, que não está escrito, mas que você ouviu e aprendeu hoje. É uma boa ideia. Pois vamos rezar e entregar o nosso domingo a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela tua vida no meio de nós. Te agradecemos pela tua missão. Te agradecemos, Jesus, porque não simplesmente falas, mas fazes. Porque as tuas palavras são vida e são vivas no meio de nós. Te pedimos, Jesus, essa graça de te imitarmos em tudo. Na caridade, na oração, na evangelização. Dai-nos, Senhor, a graça de sermos em tudo como tu, paciente com os doentes, amoroso, também profundamente de oração, e verdadeiros evangelizadores, ministros da tua paz. Que nesse domingo nós possamos participar da Sagrada Liturgia, da Santa Missa, com amor e fervor, na certeza que nós vamos colher de ti mesmo para as nossas vidas. Te pedimos, Senhor, que tu possas abençoar a nós e cada uma das nossas famílias. Te pedimos por intercessão da tua mãe, da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Pai, Espírito do Filho e do Santo. Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe. Bom domingo. E rezem por nós também, né? Pedir É. como o Papa aí, sempre pedindo aí as orações aí dos nossos ouvintes para que a gente consiga atingir nesse nossos podcast e partilhas bíblicas e de oração. O nosso objetivo é partilhar um pouco e ajudá-los nesse caminhada de encontro com a palavra e com a oração. Deus abençoe. Amém.